Hello, eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de matemática e física e sou estudante de licenciatura em computação lá na Rural também, beleza? Simbora para o nosso vídeo de hoje e eu vou falar sobre paralelismo. Então vamos lá, paralelismo. Antes de falar realmente de paralelismo em si, eu vou precisar lembrar de algumas coisinhas que a gente já viu. Quais são essas coisinhas, Hugo? São posições relativas entre retas, ângulos complementares e suplementares e ângulos opostos pelo vértice, que é o danado do OPV. Beleza? Aí depois que eu relembrar isso, eu vou para o assunto da aula de hoje, que são retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, simbora. Vamos começar lembrando posições relativas entre retas, certo? Então, posições relativas entre retas são classificações que a gente pode dar a duas retas quanto à sua posição no plano. Então, lembrando que as retas aqui elas vão estar no mesmo plano, certo? Então, vamos lá. Quais são as classificações? A gente tem retas paralelas, certo? Retas paralelas são aquelas que estão no mesmo plano e não se tocam nunca. Nesse caso, a reta R e a reta S. Lembrando que retas ela pode ser prolongada, certo? Infinitamente e elas nunca vão se tocar. Já as retas concorrentes, elas se cruzam em apenas um ponto, se elas se tocam em um ponto. Porque são retas, então ela não pode se tocar em dois, né? E, para finalizar, retas coincidentes, que são as retas que se tocam em todos os pontos. Vai estar uma em cima da outra. Mas Hugo, tu colocou a reta S do lado da reta R. Sim, é porque se eu colocasse uma em cima da outra, a gente não ia ver uma das duas retas, né? Eu gostaria que a gente visse as duas. Beleza, vamos continuar. Ângulos complementares. Ângulos complementares são ângulos cuja soma de suas medidas é igual a 90 graus. Um exemplo, Hugo, 30 e 60 graus. São ângulos complementares. Ângulos suplementares são ângulos cuja soma de suas medidas é igual a 180 graus. Exemplo, 30 e 150 graus, certo? Então, exemplo aqui, são suplementares. Beleza. E, para finalizar, os ângulos opostos pelo vértice, ou ângulo oposto pelo vértice. O que é que a gente tem? Para a gente ter os ângulos opostos pelo vértice, a gente precisa ter o encontro de duas retas coincidentes. Certo? Quando elas se encontrarem, esse pontinho roxo aí é o nosso vértice. Então eu vou desenhar aqui os ângulos deles, né? Esses quatro ângulos aqui. E a gente vai ter duas classificações dos ângulos aqui, nessas duas retas correntes. Então primeiro, a gente vai ter ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes vão ser ângulos que estão do mesmo lado, ou vão estar um do lado do outro. Por exemplo, o verde e o azul, o verde e o vermelho, o azul e o laranja e o vermelho. E ângulos adjacentes aqui, por exemplo, esse verde e esse azul, eles vão estar do mesmo lado da reta S. Se eles estão do mesmo lado da reta S, eles são suplementares. Beleza? E a segunda classificação, que é o título, né? Ângulos opostos pelo vértice é quando o ângulo vai estar do lado contrário do vértice. Por exemplo, o verde e o laranja e o azul e o vermelho. Beleza? E ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, ou seja, eles são congruentes. Beleza? Então, isso aqui é o nosso lembrete para a gente ir para a aula de hoje. Então, vamos lá. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, primeiro a gente precisa de retas paralelas. Pronto, desenhar de retas paralelas. E como são retas paralelas, você pode prolongar infinitamente as duas retas e elas não vão se tocar nunca. Certo? Cortada por uma transversal. Beleza. Então vamos organizar aqui as coisas. Vamos começar com os ângulos, né? Ângulos. Pronto, todos os ângulos aqui. Então, primeiro, eu gostaria que você percebesse que essas retas aí, elas vão delimitar, vão falar sobre duas regiões. Elas vão separar duas regiões. A região de dentro, que é a região interna, e a região externa. Hugo, por que interna? Mas ela tem um espacinho ali, é porque as retas se prolongam infinitamente, lembram? Então vai ser uma parte que vai estar entre as retas e uma parte que vai estar fora das retas. Então por isso que interna e externa. Pronto. Depois que a gente separou essas posições, a gente vai ter algumas classificações. Quais são as classificações, Hugo? Dá o nome para os ângulos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, deu o nome para os bois. E agora vai ter as nossas classificações, que são os opostos pelo vértice, os alternos, os correspondentes e os colaterais, certo? Tirando os opostos pelo vértice, todos os outros vão comparar
o conjunto dos ângulos de cima com o conjunto dos ângulos de baixo. Então, beleza. O oposto pelo vértice vai se concentrar só em um grupinho. Massa? Então vamos começar por ele, né? Antes disso, tirando os colaterais, todos falam sobre congruência de ângulos. Ou seja, os opostos pelo vértice, os alternos e correspondentes têm a mesma medida. E a gente vai ver isso já já. Vamos começar pelos opostos pelo vértice, né? Que, como eu disse, ele vai separar em grupinhos. Vamos para o grupinho de cima. O 1 aqui, ó. O 1 está do outro lado desse vértice aqui, do ângulo 4. Então, o 1 e o 4 são opostos pelo vértice. O 2 vai estar do outro lado do ângulo 3. Então, oposto pelo vértice, 2 e 3. E aqui embaixo, o 5 e o 8, e o 6 e o 7. Pronto, a gente já organizou todos os opostos pelo vértice. E como eu disse, oposto pelo vértice tem a mesma medida, ou seja, são congruentes. Massa? Vamos para o nosso próximo, que são os alternos. Você deve estar se perguntando por que eu coloquei esses externos e esse interno aqui, né? Porque nossos alternos eles têm dois tipos. Ele tem os internos e tem os externos. Vamos começar aqui dos internos. Então, a gente vai começar aqui da região de dentro, certo? Região interna. Vou começar aqui do 3. O 3, e eu disse que o quê? Que tirando os opostos, todos vão comparar o de cima com o de baixo. Então, esse 3 aqui, vamos comparar aqui com esse de baixo. Então, como falando de dentro, né? Posso comparar aqui dentro. O 3 e o 5 estão do mesmo lado, só que eu não quero do mesmo lado. Eu quero de lados alternados, por isso chamado de alternos. Então, qual é o que está no lado alternado do 3? O 6. Então, o 3 e o 6, eles são alternos internos. A mesma coisa do 4. Ó. O 4, o 6 está no mesmo lado que o 4, só que eu não quero. Eu quero lados alternados. Então, o 4 e o 5 são alternos internos. E os externos, pronto, aqui, ó, 1. Então, só falar do lado de fora agora, tá bom? 1. O 7 está no mesmo lado que o 1, mas não quero do mesmo lado, eu quero alternado. Então, 1 e 8. E para finalizar, o 2 e o 7. Lembrando que os alternos, eles têm a mesma medida, ou seja, são congruentes, tá bom? Vamos lá. Os correspondentes. O correspondente é como se eu tivesse cortado, tá vendo aqui, ó? Essas duas aqui. Eu vou cortar aqui e colocar uma em cima do outro, tá bom? Coloquei uma logo em cima da outra. Então, os correspondentes vão ser aqueles que vão estar na mesma posição. Se você comparar a reta de cima com a reta de baixo. Então, vamos lá. A de cima. Um aqui está na posição para cima e a esquerda, tá vendo? Um aqui está em cima e na esquerda. Aqui em cima na esquerda está o 5. Então, o 1 e o 5 são correspondentes. O 2 está em cima à direita. O 6 está em cima à direita também. Então, o 2 e o 6 também são correspondentes. O 3 e o 7, ó, embaixo, esquerda. E para finalizar, o 4 e o 8, que é embaixo, direita e embaixo, direita. E os ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida também, são congruentes. Para finalizar, a gente tem os colaterais. E os colaterais, assim como os alternos, eles têm a parte interna e a parte externa. Então, o 3, agora, que está do mesmo lado, colateral, mesmo lado. 3 e o 5 são colaterais. O 4 e o 6 também são colaterais. 1 e os externos, ó. 1 e o 7 e o 2 e o 8. Lembrando que os colaterais, internos e externos, eles são suplementares, certo? Então pronto, essa é a nossa aula de hoje. Para finalizar tudinho direitinho, eu vou deixar aqui uma questão que eu retirei do portal da OBMap, que é para classificar esses ângulos aqui, o 4 e o 5, o 3 e o 7, o 2 e o 8, o 4 e o 6 e o 1 e o 8, de acordo com a classificação que a gente viu agora, né? Alternos internos, alternos externos, correspondentes, bererê, barará. E era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Bye, bye.